Sempre tive essa paixão pela estrada, pelo silêncio da madrugada e pela liberdade que só quem é caminhoneiro entende. Eu era um desses motoristas que viajava por todo o país, enfrentando as estradas precárias, os desafios de manutenção do caminhão e, claro, os muitos imprevistos que surgem no caminho. Então, um dia, decidi compartilhar tudo isso no YouTube, sem saber que a estrada, com sua vastidão e mistérios, me reservava algo que jamais imaginaria. No começo, o canal foi um sucesso. Compartilhei dicas sobre manutenção de caminhões, como lidar com estradas de terra e até algumas histórias engraçadas de viagens solitárias. Minhas aventuras, meus desafios, minha forma de ver o mundo, tudo isso encantava meus seguidores. Recebia mensagens de outros caminhoneiros, contando suas próprias histórias e pedindo mais vídeos. Porém, foi em uma viagem para o interior do Brasil que tudo mudou. Eu estava no meio de uma estrada isolada, longe de qualquer cidade grande, quando algo estranho aconteceu. Uma noite, após um longo dia de viagem, resolvi acampar em um posto de estrada que parecia ser o único por ali. O lugar era vazio. O barulho da estrada distante e o céu sem nuvens davam uma sensação de imensidão. Para muitos, seria um paraíso de tranquilidade, mas para mim, aquele silêncio estava ficando insuportável. Decidi gravar um vídeo naquele ambiente isolado. Era noite, e a iluminação do posto de gasolina mal iluminava o local. Enquanto falava sobre os desafios de dirigir sozinho em estradas esquecidas pelo governo, comecei a ouvir um som estranho vindo da mata ao redor. Um sussurro baixo, quase inaudível, mas que parecia me chamar. Achei que fosse só o vento, e continuei gravando. Mas o som foi ficando mais claro, mais definido. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo, mas não fosse humano. O vídeo estava começando a dar uma vibe meio estranha. E eu decidi parar de gravar. Mas, ao tentar desligar a câmera, algo no fundo da tela chamou minha atenção, uma sombra. Não era uma pessoa. Era algo maior, uma figura escura que parecia se mover de um lado para o outro. Olhei ao redor e não vi nada, mas ao dar play novamente no vídeo, a sombra estava mais próxima. A sensação de que algo estava errado me fez ligar o caminhão imediatamente, e foi quando ouvi o som mais perturbador. O som do metal raspando na lataria do meu caminhão. Saí correndo para verificar, mas, ao olhar, não havia nada lá fora. Nenhuma marca. Nenhum vestígio, apenas o eco daquela sensação de estar sendo observado. Ainda assim, decidi continuar a viagem, mas o que aconteceu a seguir foi mais estranho. Durante as horas seguintes, comecei a receber mensagens em meu canal de pessoas que diziam ter visto algo no vídeo. Alguns falavam sobre a sombra, outros mencionavam uma presença estranha que deixava a câmera tremendo. Até mesmo as palavras no meu áudio começaram a ser distorcidas, como se alguém tivesse alterado a frequência do som. A essa altura, já estava começando a ficar paranoico. O mais perturbador foi que, ao voltar para a estrada, notei algo ainda mais bizarro. Em uma das imagens gravadas do meu caminhão, atrás de mim, na pista, uma figura estranha estava caminhando. Algo que parecia um ser humano, mas sua pele era escura e suas proporções, distorcidas. Eu parei o caminhão, mas ao olhar pelo retrovisor, a figura não estava mais lá. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a sentir uma presença no meu próprio caminhão. O ar ficava pesado, a temperatura mudava subitamente, e às vezes, podia ouvir sussurros na cabine, como se alguém estivesse atrás de mim, falando palavras que eu não conseguia entender. Em alguns momentos, parecia que eu não estava mais sozinho nas estradas. Minhas visualizações no canal dispararam, mas algo me incomodava. Eu não queria mais gravar, não queria mais mostrar a estrada para ninguém. Mas os seguidores insistiam, e mais vídeos estranhos começaram a aparecer no meu canal. Pessoas enviavam mensagens dizendo que viram a mesma figura nos vídeos, ou que tinham a sensação de que uma força sobrenatural estava tomando conta de mim. Hoje, meu canal ainda cresce, mas a verdade é que não consigo mais ver as estradas do mesmo jeito. Cada viagem, cada curva, cada noite silenciosa, traz consigo um peso, como se eu estivesse sendo seguido por algo além do normal. A estrada, antes minha amiga e confidente, agora parece esconder segredos que eu nunca deveria ter descoberto. E a pior parte
Aquela figura, aquela sombra, ela ainda está lá, nos meus vídeos, nos meus pesadelos, e de alguma forma, eu sinto que, um dia, ela vai me alcançar. A estrada nunca mais será a mesma. Era uma tarde como qualquer outra na BR-163, uma estrada longa e deserta, cercada por mata fechada. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, criando um cenário bonito, mas também inquietante. Para quem está acostumado a rodar por essas bandas, sabe que a noite traz mais do que escuridão. Ela traz silêncio, isolamento e mistérios que só a mata conhece. Eu estava com o rádio desligado, apenas ouvindo o som do motor do caminhão e o vento cortando o asfalto. Foi então que avistei algo na beira da estrada, próximo a uma curva. 2 pequenos vultos, quase indistinguíveis da vegetação ao redor. Reduzi a velocidade e encostei. Algo dentro de mim dizia para seguir viagem, mas a curiosidade falou mais alto. Ao me aproximar, percebi que eram 2 filhotes de onça parda. Pequenos, frágeis e aparentemente abandonados. Não havia sinal da mãe. Meu coração apertou. Sou pai e sei o que é ver uma vida tão indefesa. Eles miavam baixinho, e um deles parecia ferido. Sem pensar 2 vezes, decidi resgatá-los. Peguei os filhotes com cuidado e os coloquei em uma caixa improvisada dentro da cabine do caminhão. A ideia era levá-los até um posto de proteção ambiental que eu sabia que ficava a algumas horas dali. Conforme a noite caía, a atmosfera começou a mudar. Os filhotes, que estavam tranquilos, começaram a se agitar. Seus miados ficaram mais altos, quase como gritos, e o ar na cabine parecia mais pesado. Pensei que fosse só o cansaço, mas logo percebi que havia algo errado. Os faróis do caminhão começaram a piscar. O motor falhou por um instante, e um frio inexplicável tomou conta do ambiente. Olhei pelo retrovisor. Por um momento, juro que vi algo se movendo na escuridão da estrada. Uma sombra enorme, silenciosa, acompanhando o caminhão. Pisquei, e não havia nada. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei, tentando afastar o desconforto. Mas o sentimento de que algo me observava era inescapável. Os filhotes continuaram a miar, mas agora parecia que seus sons vinham de algum lugar distante, como se ecoassem de dentro da mata. Comecei a ouvir outros ruídos, galhos quebrando, folhas sendo pisoteadas, e um rugido baixo, profundo, que parecia vibrar dentro do caminhão. Foi então que entendi. A mãe. Olhei pela janela e, no brilho fraco dos faróis, vi os olhos. 2 pontos amarelos e brilhantes, fixos em mim. Era ela. Uma onça parda enorme, parada no meio da estrada, observando o caminhão como se fosse uma presa. O pânico tomou conta de mim. Acelerava, mas a estrada parecia interminável. Olhava pelo espelho e via que ela não corria atrás. Não precisava. Estava me seguindo de uma forma que eu não conseguia explicar, sempre ali, à espreita. Quando finalmente cheguei ao posto de proteção ambiental, desci do caminhão com os filhotes, tremendo. O lugar estava deserto, mas deixei os pequenos na entrada, com uma mensagem improvisada em um pedaço de papel. Não queria mais ficar ali. Algo me dizia que precisava sair o mais rápido possível. Enquanto voltava para o caminhão, ouvi novamente o rugido, mas dessa vez, era diferente. Parecia estar dentro da minha cabeça, reverberando. Olhei para a mata e vi dezenas de pares de olhos brilhando no escuro. Não eram só onças. Havia algo mais. Algo que não pertencia a esse mundo. Senti como se a própria floresta estivesse viva, me observando, julgando minhas ações. Saí dali o mais rápido que pude, mas nunca mais fui o mesmo. Toda vez que passo por uma estrada cercada por mata fechada, sinto aquele mesmo frio na espinha. Às vezes, ouço os miados dos filhotes ou o rugido da onça, mesmo quando estou com o motor desligado. E quando olho pelo retrovisor, em noites muito escuras, ainda vejo aqueles olhos me observando, lembrando que a floresta nunca esquece quem ousa levar algo dela.